E aí, pessoal, bom, seguimos então aqui nas nossas questões comentadas do ano de 2020, tá? De vestibulares e concursos aí deste ano. Então vamos lá, mais uma questão, hashtag 42. Não esquece, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, aperta o sininho aqui para receber as nossas notificações e te inscreve, ó, só apertar ali, ó, inscrever-se. Te inscreve aqui no nosso canal, tá? Para fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. Beleza, pessoal? Então vamos a mais uma questão comentada. Bom, aqui, gente, mais uma questãozinha de colocação pronominal, tá? Então, aqui é uma questão de colocação pronominal, tá? Aqui no caso, pessoal, nessa questão de colocação pronominal, ele está falando muito mais de uma colocação específica, que é a colocação chamada de ênclise, né? Lembra que é quando aquele nosso pronome, o pronome oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, se, o, a e de, eles vêm depois do nosso verbo, tá? Então, a colocação, então, ó, de acordo com a norma padrão, a ênclise, colocação do pronome após o verbo, já está te dando até a regra aqui, é obrigatória somente, ó, somente no seguinte verso. Então, em qual que de fato, né, pessoal, a ênclise seria obrigatória? E aí vamos lembrar um pouquinho então, olha só. A ênclise, pessoal, ela é obrigatória basicamente em dois casos. Quais são os dois casos? Ó, início de frase, tá? Início de frase, início de oração, início de período, ou após pontuação, tá? Então esses são os dois, deixa eu melhorar esse desenho aqui, ó. São esses os dois casos clássicos de ênclise, tá, pessoal? Eu vou utilizar a ênclise primeiro, início de frase, início de oração, início de período, tá? E após pontuação. Essas são as regras clássicas aí de utilização da ênclise. Então vamos lá, olha só. Letra A diz assim, ó, melancolias, mercadorias estreitam-me. Pessoal, olha só, aqui é um caso obrigatório de ênclise? Não, não é um caso obrigatório de ênclise. Por quê, pessoal? Porque o que vem antes é mercadorias, e mercadorias é um substantivo, né? Então percebe, é aquilo que a gente estava falando, a gente vai utilizar a ênclise de uma maneira obrigatória em início de frase ou após pontuação. Então aqui não é caso obrigatório de ênclise. Depois, o tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo, tá? Impasse. Olha só, fundem-se, tá aqui a nossa ênclise, pessoal, que vem depois de pobre. Aqui, pessoal, seria um caso obrigatório de ênclise ou de próclise, porque não, né? Não, não é um caso obrigatório nem de ênclise nem de próclise, por isso que eu posso escolher aqui qual a colocação pronominal que eu vou fazer uso, tá? Lembra, mais uma vez, a ênclise obrigatória seria, né, se eu tivesse uma vírgula antes da nossa colocação pronominal, por exemplo, aí seria uma ênclise obrigatória, tá? Então, portanto, aqui também não é ênclise obrigatória. Já na letra C de Canadá, diz assim, ó, sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. Pessoal, tá aqui a nossa ênclise obrigatória, ó, na letra C de Colorado, tá? Por quê, pessoal? Porque é início de frase, início de oração, início de período. Nós vamos utilizar a ênclise como regra geral. Mas, Marques, olha só, não tem aqueles casos, aquelas particularidades que se, por exemplo, o meu verbo estivesse no futuro, do presente ou do pretérito, por mais que a colocação pronominal esteja inserida no início, aqui ela pediria, né, obrigatoriamente uma mesóclise? Sim, aí nós temos aquelas particularidades, né, pessoal? Conflito de regra. Conflito de regra, quem é que ganha? Entre próclise, mesóclise e ênclise. A mais forte é sempre a próclise, depois a mesóclise e por último a ênclise. Mas aqui não haveria, né, por que pensarmos em conflito de regra, porque o nosso verbo está no presente, não está no futuro. Então, não há nem de se pensar nisso, só pode ser uma ênclise obrigatoriamente. Na letra D de Dinamarca, nós temos ali, ó, nuvens maciças avolumam-se, tá certo também, né, pessoal, embora não seja uma ênclise obrigatória. Por que não é uma ênclise obrigatória? Porque antes tem maciças ali, então não está nem no início de frase, nem após pontuação. E pequenos pontos brancos, ó, movem-se no mar, mesma coisa, né, pessoal? Nós temos a palavra brancos antes, tá? Ou seja, mais uma vez, não é início de frase ou após pontuação, portanto, não há de se pensar em ênclise de forma obrigatória. Portanto, a alternativa correta aqui só pode ser
de fato, a letra C de Colorado. Beleza? Se gostou, dá um joinha, ajuda aí o Prof. Marques a crescer o canal. E nos vemos nas próximas questões comentadas. Até lá. Tchau, tchau.